certeza que dessa vez eu apanho, eu vou ser perseguido por todos os contadores depois de te contar e revelar se de fato você precisa de um contador como o MEI. E eu vou te explicar em detalhes, tá? De uma maneira que você nunca viu em lugar nenhum a respeito desse assunto. Meu nome é Ícaro Balbino e eu trabalho com contabilidade desde meus 15 anos e pode ter certeza que eu já vi de tudo nessa vida a respeito desse tema e também de gestão financeira. Aqui você vai ouvir coisas na rua, cachorro, criança, mas eu não vou deixar de entregar o meu melhor. Sem mais delongas, vamos lá ao meu caderno de anotação. MEI precisa de contador. Eu vou falar de uma forma aqui que a pergunta vai ser respondida por você. Pode ter certeza que no final desse vídeo você vai ter uma clareza absurda sobre isso. E a gente não podia começar diferente senão entendendo o que é a contabilidade, o que fazem, onde mora, do que se alimentam. É um questionamento que muitas pessoas não entendem, até porque a contabilidade é algo que é obrigado por lei. Mas se tratando do MEI, você vai ver que isso aqui... Enfim, eu vou deixar para falar depois. Mas olha só isso aqui. O que fazem, onde mora, do que se alimenta. A contabilidade é importante você saber que é uma área, sim, científica, tá? Que estuda métodos, importante frisar bastante isso aqui, e técnicas usadas para calcular e registrar. Fixa bem isso aqui, tá? Calcula e registra a movimentação financeira de uma empresa. Ou seja, fala de histórico, história. É nada mais, nada menos do que a história da sua empresa em números. Quando ela passou a existir, o que ela fez a partir daí. Então, teoricamente, ou na verdade, na prática, a contabilidade, o resumo dela é conseguir contar uma história, contar a história da sua empresa, do seu nascimento, da sua jornada, como ela se encontra hoje. Então ela calcula e registra tudo. Calcula seu financeiro, calcula seu faturamento, calcula suas despesas e faz esse registro e passa esse registro não só para o governo, mas também para o próprio dono da empresa. Então o contador, ele é um intermediador, ele é esse X aqui, ó, que fica entre a empresa e o governo. Essas informações aqui é as informações que o contador presta. Então é importante demais você ter essa clareza aqui, tá? Como é que ela faz essas paradas aqui? Primeira coisa, registra e documenta as transações financeiras, que é claro que eu acabei de falar. Tudo que é movimentado. Por exemplo, para eu constituir a empresa, como é que foi que ela nasceu? Por quanto que eu precisei para gerar a minha empresa? Então, isso é chamado de capital social, por exemplo, tá? É aí onde está a constituição do teu negócio. Quanto precisou para que a minha empresa passasse a existir? Então, começa a jornada a partir dali. E a contabilidade vai registrando e documentando essas transações. Segunda coisa, fornece informações precisas e confiáveis sobre a situação financeira da empresa. Então ela não só registra e documenta, como também fornece. É importante você saber disso. Por isso que a contabilidade precisa ser um aliado muito forte para todas as empresas, mas isso não quer dizer que eu não estou dizendo, eu não estou respondendo se MEI precisa ou não de contabilidade. Você vai entender isso aqui, tá? Outra coisa, facilita a tomada de decisão baseada em dados. E olha só que inacreditável isso. Uma facilitação. Quem é que não quer? Quem é que não precisa? Quem é que não busca isso? Pelas informações, pelos números, pelas coisas que está acontecendo ali, você consegue ter uma clareza melhor para poder tomar uma decisão mais assertiva. Afinal, estou no momento de fazer isso, é o momento ideal, é a hora certa de eu me movimentar dessa forma, vai ser saudável para o meu negócio, vai ser saudável para a minha empresa, isso vai me dar longevidade, isso é importante, são coisas que você precisa ter clareza na sua vida, tá? E por último, e não menos importante, assegura a conformidade com as leis e regulamentações fiscais. Aqui é onde está
o detalhe do MEI, tá? Assegura a conformidade com as leis. Isso aqui é uma parada que tá aí nos dias de hoje, tá? Porque o MEI, ele tem uma contabilidade extremamente facilitada. E eu vou te explicar isso aqui com mais detalhes nos próximos pontos. Então, o contador, para outros tipos de tributação, existe uma complexidade muito grande que uma pessoa comum ela pode até estudar e conseguir sim desenvolver. Isso está acessível a todo mundo. Na verdade, não existe nada impossível. Se você quiser ser médico, você vai ser médico. Se você quiser ser contador, você vai ser contador. O que você quiser ser da sua vida, você será. Mas é importante você entender que existe leis para tudo, existem formas, existem maneiras de se fazer tudo. Se você quiser ser médico, você vai ser, mas você precisa entender que tomando uma decisão errada, isso pode prejudicar muito, não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas. E para que isso não aconteça, uma decisão errada, né? Um conselho errado, que vai gerar penalidades e prejuízos, você precisa estar muito assegurado daquilo que você está fazendo e fornecendo para as pessoas. E é por isso que existe todo um estudo por trás, existe uma capacitação. Então, eu, por exemplo, como eu disse, né, desde os meus 15 anos que eu trabalho com contabilidade, e eu já vi coisas absurdas acontecendo, pessoas sendo penalizadas de várias formas, sendo intimadas pela Receita Federal, sendo perseguidas de alguma forma, precisando prestar relatórios. Então, tenha muito cuidado a respeito disso, porque a função da contabilidade é justamente trazer essa segurança para você, trazer essa conformidade com as leis e regulamentações fiscais. Então, isso é que precisa ter claro na sua cabeça. Você precisa ter parceria com o seu contador e se sentir seguro com ele. E vamos lá, dando continuidade aqui. Qual é o diferencial do MEI? Um dos principais diferenciais é a facilidade na abertura. Você consegue facilmente, estudando, fazendo pergunta, entrando no portal do governo, você consegue abrir o seu MEI. Não existe dificuldade nenhuma. A questão é você saber de fato se isso está conforme deve estar. Aqui, ó, pela lei. A facilidade de abrir não significa dizer que vai estar tudo certo. E é só você se assegurar disso. Mas, Ícaro, meu Deus do céu, isso é um problema gigante. Nem sempre. Você precisa entender que o MEI, ele tá aí para te dar essa oportunidade de você ter um negócio e ser formalizado por isso. Ser visto como de fato aquilo que você quer fazer, que é empreender, é se tornar um dono de negócio, uma dona de negócio, crescer. Então existe essa facilitação da parte do governo na parte da abertura da empresa. Outra coisa, facilidade nas obrigações. Lembra que eu disse sobre as conformidades da lei? É justamente isso. O MEI, ele não tem tantas obrigações assim. Comparado às outras empresas, não tem tantas obrigações. É algo que está acessível para você, porque a empresa ela é sempre dividida em pontos importantes. Existe o setor administrativo, só vou citar esses dois. Existe o setor administrativo interno da empresa, onde é a parte de documentação, de pagamentos, de fornecimento de informações, coisas que são importantes para a tomada de decisão que a gente já viu aqui nos pontos anteriores. Existe esse lado da empresa, que é a parte administrativa, cujo qual a contabilidade faz parte desse meio aí, né? E existe a parte operacional, que é a parte de fazer o negócio acontecer, desenvolver o projeto, de realmente garantir receitas, crescimento no negócio. Então muita gente, por mais que seja fácil as obrigações do MEI, não tem tempo de poder estar olhando para essa parte administrativa e prefere sim delegar isso. Que na verdade esse sistema de delegar é uma chamada para todo o negócio. Se você chega no momento de delegar, isso significa dizer que você já está se comunicando como um negócio maior, com porte maior. Você já está se vendo como um projeto grande. E isso é muito bom. Por quê? Se eu quero desenvolver isso da maneira mais assertiva, principalmente pessoas que não têm prazer
nessa parte de obrigações, de administração de coisas, você precisa entender que delegar é um caminho que é inevitável para o crescimento. Você delega para ficar folgado em relação a isso e poder focar em outras áreas. Então, por mais que as obrigações sejam facilitadas, você vai ver que existem detalhes que são extremamente importantes e que, se você não tiver cuidado, vai acabar prejudicando o teu negócio. E quais são essas obrigações, Ícaro? A primeira delas é se manter em dia. Tem muita gente que tem dificuldade de pagar o DAS todo no dia 20. Eu, por exemplo, presto esse tipo de serviço. Eu ajudo os meus amigos, parceiros, né, clientes, a se manter em dia. Eu fico sempre vendo, conferindo, mandando os documentos que estão em aberto, verificando se está tudo certo. Então, manter-se em dia faz parte da obrigação do MEI. Todo dia 20, você precisa colocar na sua agenda. É uma dica que eu te dou, que existe o pagamento ali. Mas às vezes a correria, o dia não foi um dia propício, não tinha dinheiro naquele momento e tal, e agora, como é que eu faço? Só não pode esquecer. Você precisa se manter em dia, faz parte. A sua jornada empreendedora requer esforço, requer dedicação, requer obrigações, isso é inevitável. A outra coisa, controlar suas compras. Por que controlar, Ícaro? Porque o MEI, ele tem limite. O limite das compras é totalmente direcionado, totalmente ligado à receita da empresa também. O máximo que o MEI pode faturar. O limite da compra do MEI é 80% do limite do faturamento. E quanto é o limite do faturamento, Ícaro? R$81 mil. Esse aqui é o limite de faturamento, que é justamente o próximo ponto aqui, ó. Você precisa controlar os seus ganhos, não tem a ver com lucro, tá? É tudo que entra, Ícaro, tudo que entra no meu CNPJ, não necessariamente. CNPJ e também CPF. E para compra, funciona dessa forma também, porque nesse meu tempo, nessa minha jornada, eu já vi pessoas sendo intimadas por movimentações no seu CPF e a Receita Federal, o Estado, entendeu que era uma movimentação do CNPJ e causou uma intimação naquela empresa. Então, o limite de compra é 80% do limite de faturamento, que é 81 mil. Tá? Faz as contas aí. Se tiver dificuldade, a gente coloca aqui no comentário. Vamos lá. Seguindo. Envio da declaração anual. Meu Deus, tantas pessoas esquecem de fazer essa declaração. É uma obrigação uma vez por ano, mas mesmo assim, tem gente que tem uma dificuldade terrível. E, cara, isso é um problema? Não é um problema, porque eu não acho que você tem que ser o expert da parte administrativa da sua empresa. Isso aí compete para outras pessoas. Você tem que ser bom em fazer dinheiro. Você tem que ser bom em desenvolver o seu negócio. Você tem que ser bom e focar 1000% em se tornar conhecido e fazer aquilo da melhor forma possível. Garantir que a operação do seu negócio está funcionando da melhor forma possível. E isso aqui, em alguns casos, tem gente que tem facilidade. Isso aqui não é uma regra, não estou dizendo uma regra. Estou falando do setor administrativo, do setor regular, da parte das leis, das obrigações. Precisa estar tudo certinho. E por mais que seja uma vez por ano, tem muita gente que deixa de enviar e acaba sendo penalizado absurdamente por isso. Infelizmente, é o que acontece. E por último e não menos importante, manter-se atualizado. Não significa dizer que a ação de hoje, atual, vai ser essa para sempre. As leis estão em constante mudança. Tá mudando a toda hora, todo instante, todo momento. Então você precisa ter esse cuidado de se manter atualizado para não receber prejuízos. Prejuízo por quê, Ícaro? Porque eventualmente isso acontece. Então garanta que você está atualizado, sempre se mantém estudando e tal. E se não quiser fazer isso, delegue, como eu falei, né? Aí vem o questionamento. MEI precisa de contador?
realmente precisa de contador? É uma necessidade? É algo que precisa de fato se ter? A resposta é, por lei, não. Por lei, a lei não determina que seja obrigatório. Mas a minha pergunta é, depois de tudo que eu apresentei aqui para você, qual é a sua opinião a respeito disso? Na minha opinião, depende do momento. Depende da estação que o mês se encontra. Isso é extremamente determinante para se de fato precisa, sim ou não, da contabilidade. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo. Eu me comprometo com você de trazer sempre conteúdos assim, que vai ser extremamente importante para o teu crescimento, para o teu negócio e para a tua vida pessoal também, de certa forma, né? Não se esquece de se inscrever no canal para a gente poder estar mais junto e também seguir lá no Instagram, porque eu te garanto que eu vou estar sempre buscando trazer o melhor aqui para você, tá? Até o próximo vídeo, tamo junto!